Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje, que a Hashem me deu, se chama movimentos. Movimentos. O tema da mensagem de hoje é movimentos. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, me coloco diante de Ti, bendigo o Teu nome, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor falou comigo sobre esta mensagem na última vez que eu trouxe uma drachá aqui, Pai. Já fazem semanas e o Senhor já tinha me falado que falaria sobre isso. Baruch Hashem. E as coisas têm se confirmado, os acontecimentos têm mostrado que o Senhor em tudo tem nos alertado com antecedência. Pai, muitas vezes nós não conseguimos ver nenhum palmo à nossa frente, Pai. Mas muitas vezes o Senhor oculta para nós não nos acovardarmos. E o Senhor tem nos mantido de pé na Tua presença. O mérito é Teu, Senhor. Nós não somos dignos de toda a verdade, como Yaakov orou, de toda a verdade e a misericórdia que tem demonstrado a nós. Baruch Hashem. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, assim como o Senhor falou comigo, revelar aos meus irmãos como o Senhor tem revelado a mim também. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: movimentos. Nessa parashá, Behalotecha, quando você ascender, nós temos muitas instruções, uma parashá muito rica, assim como todas as outras parashot. Uma das instruções é do povo se mover junto com a nuvem, ou a coluna de fogo, e permanecer em sua posição, não é? Enquanto se movia, e também quando permanecessem parados, como já foi também ministrado a nós, não sairmos da nossa posição. Na verdade, o nome dessa parashá também tem a ver com movimento. Também tem a ver com movimento. Vamos entender. A palavra Behalotecha vem da raiz da mesma palavra alá ou olá, que quer dizer ascender. Tanto ascender de subir, e vocês vão lembrar de uma canção que nós cantamos aqui, Miale, quem subirá ao monte do Senhor, é a mesma raiz, e também de acender fogo. Por isso que ela é usada em Números 8, né, Bamidbar 8, versículo 2. Fala a Aaron e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, Daber el Aaron ve'amarta elav, behalotecha et hanerot. Vocês conhecem, quem acende as velas do Shabat, conhece essa palavra, ner, ou no plural, nerot. Behalotecha et hanerot, quando acenderem as lâmpadas, porque traduz para lâmpada, mas ali a palavra é ner também. Quando acenderem aqui, no caso ali as velas da menorá, as lâmpadas da menorá, as luzes da menorá. Isto porque no hebraico não é como no português, que só muda a forma que se escreve, mas a pronúncia também é a mesma, né? No português nós sabemos que ascender com SC significa subir, elevar-se, não é? Por exemplo, ele ascendeu ao cargo de diretor, ou ele ascendeu aos céus. E ascender com C significa pôr fogo, fazer arder. No português muda só a escrita. Essa palavra também, olá, né, de ascender, traduzida para holocausto, é o sacrifício totalmente queimado sobre o altar. O termo holocausto também é usado para relatar o período da Segunda Guerra, que o nosso povo prefere chamar de Shoah, catástrofe, onde cerca de 6 milhões de judeus foram mortos sistematicamente. Nessa parashá nós também temos um outro tipo de movimento, que é o da oferta movida, constituída de Leviim, dos levitas. Quero ler com vocês em Bamidbar 8, do versículo 11 em diante, está escrito assim: Aaron apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas, como se o povo de Israel estivesse ofertando ali os seus irmãos para servirem Hashem. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto.
ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Aarão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Palavra aqui, tenufá. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus, depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida. Eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Então o Eterno moveu toda aquela tribo para o seu serviço. Os sábios ainda colocam que o movimento do lulav é a mesma palavra ali, tenufá. É um tipo de movimento também, e os levitas assim foram movidos. Em Números 9, versículo 17 e 23, nós temos aqui relatado sobre como o povo se movia no deserto. 9, versículo 17 ao 23. Bamidbar. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem de Hashem, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com Hashem, segundo a ordem de Hashem, por intermédio de Moshe. Até aqui. O Eterno, irmãos, ele tem a maneira certa de nos mover nessa terra. Ele faz isso de uma maneira que só ele pode fazer. Só ele pode te mover nessa terra, sem você deixar a sua posição como você tem de estar. Ele pode te mover nesta terra sem que você cause algum prejuízo. Ele fazia isso com cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Cada um em sua posição, como nós já aprendemos. Ele tem o poder de movimentar os seus servos pela terra sem causar danos a outras pessoas, sem fazer estragos, acidentes, inconveniências. Nós tivemos até a experiência de todo mundo chegar no mesmo lugar, no mesmo horário. Sem nós podemos, muitas vezes, por querer fazer o bem, fazermos o mal, querendo fazer o bem. O Eterno tem o poder de nos mover. Ele tem esse poder. E a perseguição que muitas vezes nós sofremos é justamente quando nós somos movidos neste sistema, cumprida a vontade de Hashem, cumprindo o querer dele nessa terra, trazendo amor da parte daquele que é bom, o amor legítimo que cuida, que dá carinho, que exorta, que ajuda o verdadeiro, o necessitado. Nós sabemos que esse tipo de amor muitas vezes não é bem-vindo nesse sistema. Por isso, muitas vezes nós somos perseguidos. Mesmo assim, ainda assim, o Eterno nos preparou por meio de Yeshua, em Matitiahu 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós sabemos que nós já fomos preparados para perseguições. Nós já fomos preparados para isso. E o Eterno tem o poder
de tirar, de mover, remover, na verdade, pessoas que querem nos destruir do nosso lado, de movê-las para longe. Ele tem esse poder. Se assim ele achar que deve ser feito, irmãos. Ele tem o poder de mover pessoas que não devem estar no nosso meio para longe. Ele tem esse poder. Quando ele vai fazer isso? Quando ele achar que deve ser feito. Irmãos, a todos nós, sem exceção alguma, não tem nenhuma exceção aqui. A todos nós estão sendo dadas chances para nos convertermos todos os dias. Muitas vezes você se coloca na posição que você é melhor que alguém, mas a você também está sendo dada a chance de se converter, para que você não seja movido, para que você não seja removido. Eu sou colocado na prova também, quando eu penso, Senhor, essa pessoa tem que ser removida, quando eu posso ser removido, se eu não me converter. Estão entendendo? O Eterno tem o poder de tirar aquele que nos persegue do nosso meio. Ele tem esse poder. O que nós somos para dizermos, afaste este joio daqui, aquele filho de Rassatã, aquele ser vindo das cavernas, começa a dar nome, submundo e tal, ou aquele outro ali que eu não fui com a cara. Quem somos nós para falar isso? Não me dou bem com aquele, tira esse do nosso meio. Quem nós somos? Será que nós podemos identificar quem é humano e quem não é humano? Existe uma pessoa 100% humana? Na terra não, só nos céus. Yeshua. O Eterno, o mover das pessoas certas pertence a Hashem. E o remover das erradas também pertence a Ele. Eu não me refiro, é claro, àquele que vive em pecado abertamente e não quer mudar de vida. Eu não estou falando disso. Porque, até neste caso, quando nós lemos ali, Shaul retratando, foi para que aquela pessoa tivesse o espírito preservado, ainda que o corpo fosse destruído. Até na remoção de alguém é para que essa pessoa se converta, irmãos. Não é remover para ser destruído. Quem somos nós para levantar juízo contra uma pessoa, dizer, destrói, Senhor. Destrói esse. Fica parecendo grego, lança um raio na cabeça de tal e tal pessoa. Quem sou eu para falar isso? Remova este ser daqui. Não é o meu papel. Não é o seu papel. Quem que determinava quando o povo ia sair do acampamento? Era o Eterno. Senhor, eu quero muito sair, não gosto dessa parte do deserto. Se ficasse um ano lá, tinha que ficar um ano lá. Ah, pai, eu gostei tanto daqui. Na manhã seguinte, a nuvem estava se levantando. Quem? Quem vai determinar o que é melhor? Você vai determinar o que é melhor. O Eterno tem o poder de mover alguém do caminho ao caminho oposto que essa pessoa estava e corrigir todo o futuro dela. Isso aconteceu comigo. Eu estava em um caminho e o Eterno me converteu. Faça uma conversão. Não é isso que você faz quando você está de carro? Faça uma conversão e você... O Eterno fez isso com a minha vida, irmãos. É sempre que nós compreendemos essas coisas? Não. Eu não compreendo. Yeshayahu 40, versículo 13 e 14. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Que lhe ensinasse a julgar com justiça? Tem pessoa que quer ensinar o Eterno a julgar. Senhor, julga assim essa pessoa. Julga aquele outro ali. Daquele jeito que eu estou te falando. Ouça as minhas orações, ó Pai. Irmãos, nós somos ousados para fazer o mal. Para fazer o bem, fica tímido. Ousados para fazer o mal, que o Senhor arranque isso das nossas vidas. No nome de Yeshua.
Eu acho muito engraçado porque o Eterno me dá as mensagens antes. E as coisas acontecem depois e parece que eu estou dando um monte de direta. Eu converso com o Orochi de manhã, mas é tudo que o Eterno já falou na última vez que eu ia trazer a Drachá. Sabe como foi? Eu tenho um aplicativo da Bíblia. E aí no aplicativo dá para você gravar. Como fala? Marcar isso, que nem como destacar. E quando eu sei que o Eterno tem uma mensagem, eu destaco de azul. Eu falei, o Eterno quer falar alguma coisa sobre isso. Destaquei de azul, só que era uma outra paraxá, era uma outra drachá. Eu falei, isso aqui é para algum dia. E as outras eu deixo de amarelinho, clarinho. Que é quando o Eterno fala só comigo. Aí eu deixo para mim. Aí amarelo muito forte é dúvida que eu dou para Selumiel. Então, eu tenho todas essas marcações, por quê? Porque minha mente esquece, eu esqueço essas coisas. Então eu sei, e aí eu tava lendo, quando o Orochi falou, drachá da próxima semana, tudo bem. Não sabia o que eu ia ministrar, não sabia. Lá vai eu preocupado, o que eu vou falar? Tava lá a marcação azul. Eu falei, é isso aqui. O Eterno falou comigo. Eu nem lembro qual foi a última drachá que eu trouxe. Tem algumas semanas já. O Eterno falou comigo sobre isso, eu vou estudar. Irmãos, depois foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Quem ensinou ao Eterno conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem fez isso? Mas muitas vezes nós queremos. Yeshayahu 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Shaul também falou sobre isso, Romanos 11, 33 ao 35. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Elohim, quão insondáveis são os seus juízos. Todo mundo entende juízo do Eterno? Nem Shaul. Nem Shaul Hashaliach. Senhor, quão insondável é o teu juízo. E inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Citando o texto que nós lemos. Quem lhe deu para que ele o recompense? Quem primeiro deu alguma coisa ao Eterno para ele devolver? O que nós podemos dar para ele, irmãos? Bendito seja o nome dele. Ele pode colocar você do lado de alguém. E essa pessoa pode te promover a um cargo melhor, a um emprego melhor, sem lesar outras pessoas. Nós não precisamos cobiçar o que é dos outros para sermos felizes. O Eterno pode te colocar no lugar certo, do modo certo, com a pessoa certa, sem envolver inveja, sem envolver ciúmes, cobiça. Ele pode mover uma pessoa solteira, desejosa de casar, para o lado de outra pessoa solteira, desejosa de casar. É isso aí. Como fez com Ruth, como fez com Yitzhak e Rivka. Trouxe lá. Yitzhak estava desolado. Trouxe. Ele pode. Hashem pode parar o sol para que seu exército vença a batalha, sem abalar os poderes celestes. Ele pode mover os céus e terra. Ele pode mover o mar, dividir o mar se quiser. E também para o nosso bem o Eterno pode dizer, não se mova. Não vá a esta guerra com Ahav e Jehoshafat. Josafá, não vá a essa guerra, não estou contigo. Quase morreu. Quase morreu. Moshe, não. Você não vai entrar na terra. Para o nosso bem o Eterno pode fazer a gente ficar parado também. Como saber? Como saber? Buscando, perguntando ao Eterno, claro, quando necessário. Eu não preciso perguntar quando eu tenho muito serviço, eu tenho drachá, eu tenho as coisas, eu não posso perguntar, Senhor, eu tenho que acordar mais cedo hoje. Eu não preciso, tenho que acordar para trabalhar. Sermos movidos por Hashem sem deixarmos a nossa posição. Sobrenatural isso, não é? Muitas vezes envolvem renúncias, irmãos. Renúncia. Qual é a renúncia? Onde você está parado? Qual acampamento você está parado? Moshe não se achava apto para aquele trabalho, irmãos. Ele renunciou ele mesmo. Manda outra pessoa, Eterno. Manda aquele que o Senhor disse que ia enviar.
Não estou pronto para isso. Não estou pronto, pai. Eu não sei falar. Ioná não queria de jeito nenhum ir para Midian. Ele não queria. Mas ele tinha feito um voto. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos nos mover. E muitas vezes, para o nosso bem, o Eterno diz, não vá. Outras vezes, quando nós não queremos ir, o Eterno diz, vai, eu vou contigo. Nós não queremos ir, o Eterno está falando, vá que eu estou com você. Nós somos assim às vezes, irmãos. Existem muitos movimentos nesta terra. Muitos. Faz tanto tempo que eu não faço parte de um movimento que eu nem me liguei que estava tendo um grande movimento essa semana. Eu nem sabia, eu falei, o Senhor fala tudo antes. Com participações e interesses políticos. Nas massas, as pessoas nem sabem, irmãos. Mas existem interesses políticos nas massas. Apoio. E também naqueles que moviam essas massas. Hoje, talvez, o judaísmo seja um movimento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Hoje, talvez, o que está em alta no nosso país, talvez em vários países no mundo, é o judaísmo. É um movimento. Está na moda ser judeu. Está na moda ser judeu. Mas nem sempre foi assim. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Nem sempre foi assim. E como nós temos visto, nem sempre vai ser moda ser judeu. E aí, aqueles que seguem o mover, que seguem um movimento, vão seguir o movimento do momento. A vontade de Hashem, escute isso, a vontade do Eterno nem sempre está na moda. Houve um tempo em que as multidões seguiam Yeshua. Até que as palavras dele não agradaram as multidões. E aí, ser seguidor de Yeshua saiu da moda. E muitos o deixaram. Eu quero resumir esse texto. Eu aconselho os irmãos a lerem em casa, se quiserem. E Yohanan no capítulo 6 inteiro. É um texto de 70 versículos, 70 alguma coisa versículos. 71 versículos. Então eu vou resumir para vocês, Yohanan 6, do 1 ao 6. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou falando os textos. Algum tempo depois, Yeshua partiu para a outra margem do mar da Galilã. Ou seja, o mar de Tiberíades. A grande multidão, continuava a segui-lo. Estava na moda, irmãos. Vamos seguir Yeshua, esse é o movimento agora. Por quê? Por quê? O texto explica. Porque viram sinais miraculosos. Está na moda, olha os sinais. Lá acontecem milagres. E que ele tinha realizado, os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Yeshua subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa de Pêssar. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Yeshua disse a Filipe, onde compraremos pão para fazer esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Versículo 11. Então Yeshua tomou os pães, deu graças, repartiu entre eles, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de pães, dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Yeshua tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Seguindo os sinais miraculosos, irmãos. Quantas pessoas vão seguir sinais? E vão dizer, sem dúvida, esse aí é o profeta. Moda, movimentos estranhos nessa terra. Sabendo Yeshua, olha o que Yeshua... Irmãos, presta atenção. Sabendo Yeshua que pretendiam proclamá-lo rei à força. Vem aqui, você vai ser o nosso rei, vem agora. Não, agora você vai ser o nosso rei, pega uma coroa. Irmãos. E fazem isso com as pessoas até hoje.
Vem aqui, você vai ser o nosso líder, vem aqui, você vai fazer, vai acontecer, guia esse povo. O que Yeshua fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas o barco estivera ali e que Yeshua não estava. Não havia entrado nele com os seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Yeshua, nem os talmidim estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Yeshua. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E Yeshua respondeu: é verdade que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães até ficar satisfeito. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Começou o inquirimento aqui. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Yeshua: digo a verdade, não foi Moshe quem lhes deu o pão do céu. Irmãos, movimentos que aclamam pessoas, não o eterno. Não o eterno, estão seguindo homens. Estão seguindo homens. E Yeshua deixou claro: digo-lhes a verdade, não foi Moshe que lhes deu o pão do céu, mas meu Pai. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu? Pois o pão de Elohim é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, presta atenção que vai mudar de ideia daqui a pouco. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Yeshua declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Versículo 41, do capítulo 6 de Yohanan. Com isso, os judeus começaram a criticar Yeshua, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Yeshua? Olha como mudou o retrato. Até agora há pouco eles estavam o quê? Vamos fazer dele nosso rei, ele é o profeta. Olha como mudou. Irmãos, basta uma palavra de exortação e as pessoas mudam de ideia rapidinho. Contrariou o movimento. É só você contrariar o movimento vai sair fora. Olha o que passaram a dizer. Peraí. Caí na real. Não é este Yeshua, filho de Yosef? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É fácil ouvir isso? Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer sua carne para comer? Só um movimento, irmãos. Elas seguiam, não tinham uma mente para ouvir as coisas espiritualmente, ouvidos para ouvir. Eles acreditavam no que viam. E Yeshua lhes disse: eu lhes digo a verdade, já foi muito claro, já para acabar com o movimento. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Dessa mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Yeshua lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
Versículo 66, naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Yeshua perguntou a quem? Aos 12. Vocês também não querem ir? Shimon, Kefa, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Ele não estava seguindo um movimento, irmãos. Ele não estava seguindo uma multidão, um mover. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Kadosh de Elohim. Então Yeshua respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Não fui eu que escolhi vocês 12. Todavia, um de vocês é um adversário. Nem Yeshua, irmãos, se colocou na posição de juiz para dizer, remova esse Hassatã daqui. Sabe para quem ele falou isso? Para Kefa, que ele amava. Para Kefa ele falou, para Yehudá não. Interessante, não é? Nós não vemos Yeshua falando para trás de mim Hassatã, para Yehudá, mas falou para Kefa. Nem Yeshua se levantou, Senhor, remova esta pessoa do nosso meio. Cuidado com seleção de pessoas. Senhor, move esse aqui para lá, move esse aqui 3 cadeiras para trás, e eu vou sentar numa distância mínima de 3 metros, porque aí a gente não vai se trombar, não vai acontecer nada de mal. Senhor, que ele não passe por mim, enquanto eu estiver aqui nessa casa, ou onde eu estiver, que aí nenhum mal vai acontecer, ele vai ser salvo, eu vou ser salvo. Irmãos, quem nós somos? Irmãos, nós vivemos hoje a quilômetros de distância, e se tiver que morar junto, Senhor, ó, quando for morar junto, 3 casas para frente é a minha, 15 para trás é a dele, e não se fala mais nisso. Irmãos, quem sou eu, quem é você para falar, este joio não pisa no meu quintal, aqui só trigo. Movimento, vai seguir movimento. Tem muita gente nessa terra seguindo o movimento da moda. Está na moda o judaísmo agora, vamos todo mundo com bandeirinha de Israel. Quando o judeu virar inimigo do sistema e do Estado, tira as bandeirinhas de Israel. Coloca só a bandeirinha do Brasil. Irmãos, movimento da moda. Tem muita gente que está seguindo o movimento porque está na moda. Porque quer aparecer. Ó, eu tenho contato com judeu. Olha, eu conheço judeu. Ó, conheço quem fala hebraico. Irmão, ninguém fala hebraico aqui. Eu não falo hebraico. Sei quantos ainda pensam, mas eu não falo hebraico. Iniciantérrimo. Dos iniciantes, mais iniciantes possíveis. Só para deixar claro, e eu não estou mentindo, é verdade. Todo mundo está aprendendo. Se você segue essa casa porque está na moda, é melhor parar. Logo, logo sai da moda, você vai estar atrasado. Segue os outros movimentos. Vê as tendências. Quais são as tendências? A maior parte dos movimentos não estão de acordo com o eterno. E se estiverem, duram pouco. Por quê? Porque as pessoas não gostam de obedecer quando a obediência envolve renúncias. E quem são as pessoas? Todos nós. Todos nós. Não gostamos de ser contrariados. Olha, não, você não vai mais fazer isso. Irmãos, é o fim do mundo. Imagina Moshe, quanto Moshe orou, irmãos. Estou falando de Moshe, não estou falando do Caio. Imagina o Caio, então. É difícil? É sempre que eu compreendo? Não. Por isso que eu leio o texto de Yeshaiá. Senhor, os seus pensamentos não são os meus. Não me deixe seguir minha mente, Pai. Os meus caminhos não são os do Senhor. Se você segue movimentos, cuidado. Porque você pode estar indo junto com o maior movimento da Terra. Um movimento de caminho largo, espaçoso. Cabe um monte de gente lá. Movimento que exalta homens, aclama a precarização da humanidade em prol da inteligência artificial. Que aprova a união de religiões, de pensamentos, de deuses. Um movimento que clama até por uma nova ordem no mundo, ou uma nova ordem mundial. Quem quer participar do movimento do caminho estreito? E apertado, onde poucos estão.
Yeshua falou isso para nós. Poucos estão nele. Poucos estão andando nesse caminho. Não adianta seguir a nuvem de Hashem porque quer se alimentar de graça do mano. Ou porque quer ver o sobrenatural. Vou seguir esse movimento porque acontece coisas lá que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Não adianta, não adianta. Todos aqueles que murmuraram seguindo o movimento da nuvem, irmãos, nós lemos, eles seguiam o movimento da nuvem. Todos eles morreram no deserto e não entraram no descanso de Hashem. Com exceção de alguns e os que nasceram lá. Seguiram o movimento por 40 anos. Até que todos os seus corpos ficassem no deserto. Não adianta seguir modas. Por isso que Yeshua falou, seus pais comeram mano e eles morreram. Eles estavam lá. Isso não os impediu de morrerem no deserto. Seguir facções, seguir grupinhos. Olha, vou juntar tais pessoas, vai ficar todo mundo do meu lado. Contra aquela pessoa, aquele indivíduo. Korah juntou para si um grupo de príncipes. Quem que ele juntou? Um grupo de príncipes, pessoas de renome. Você segue movimentos com príncipes e pessoas de renome? Korah juntou para si um grupo para atacar outro. Facções. Não é isso que faz o que é organizado no país? Juntou uma facção, juntou um grupo de pessoas. Venha, se mova comigo, o Eterno é conosco. Quem que você segue? Porque nem seguir Yeshua por moda dá certo, irmãos. Seguir Yeshua por moda também não dá certo, vocês já viram. Yeshua já deixa claro. Ó, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram até ficar cheio. Quem segue a nuvem não sabe. Vamos deixar claro como Hashem opera. Quem segue a nuvem não sabe para onde vai, irmãos. Ó, pai, nós não íamos entrar na terra prometida, quando vai ser? Calma, agora vocês vão ali. Agora vocês vão para cá. Não sabe para onde vai. Nem quanto tempo vai se mover, quanto tempo vai ficar parado. Em Yohanan 3,8 diz, o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem, de onde vem, nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Os Leviim, que foram chamados, separados, eles não tinham herança nessa terra. No entanto, quem segue Yeshua de todo o coração terá uma recompensa maior do que qualquer herança nessa terra. Maior do que qualquer coisa que você possa juntar nessa terra para ficar aqui. Tudo que junta aqui, fica aqui. A vontade do Eterno é que você o siga, sim, e o conheça. A vontade dele não é que você fique perambulando no meio dos movimentos. A vontade dele é que você siga de olhos fechados, ouvindo a voz dele. Ele não é seletivo. Ele chama você para que você possa ouvi-lo, para que você possa conhecê-lo. Isso não está para tal pessoa ou tal tribo. Nós já sabemos, nós já lemos que a tribo, está nessa paraxá, inclusive, que a tribo de Levi foi chamada porque eles se colocaram na posição. Nós somos por Hashem. Em Números, Bamidbar 8, 16 a 18, está escrito assim, eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para ser meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho do homem de cada mulher israelita, todo primogênito em Israel, entre os homens ou entre os rebanhos, é meu. Prestem atenção. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel. Por quê? Porque naquela situação do bezerro, quem foi por Hashem? Os levitas. Então, quem o Eterno escolhe? Quem está na presença dele, irmãos. Quem quer servir. Por que ele escolheu Davi? Ele falou, eu encontrei um homem com coração disposto. Eu encontrei alguém para mim.
Então as pessoas pensam, o Eterno tem os seus seletivos. Ele não faz isso. Quem faz isso somos nós. Nós selecionamos as nossas amizades. É verdade. Nós temos afinidades mais com alguma pessoa do que com outra. Mas nós não podemos rejeitar quem o Eterno não rejeitou. E nós vimos isso também. Porque Miriam e Arão começaram a se queixar. Peraí, o Eterno só fala com ele. Não, fala com a gente também. Cuidado, cuidado. Saiba que você pode mover o coração de Hashem. Nem sempre nós somos atendidos em nossas orações, porque Hashem tem um plano maior. Mas nós podemos clamar e ver muitas coisas ocorrerem na terra por causa do nosso clamor. Moshe clamou e o povo de Israel foi poupado, irmãos. Abraham orou e o seu sobrinho Lot foi poupado. Hana orou e gerou o profeta Shmuel, que ungiu o rei Davi. Que possamos deixar de seguir um movimento apenas, e passemos a conhecer Hashem e seu filho Yeshua. É a vontade dele. A vontade dele é que você o conheça. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ele espera o filho pródigo voltar para casa para comer com ele. Ele espera, irmãos. Senhor, o Senhor quer que eu fique apenas andando? Não. Ele quer que você o conheça. Quando aqueles 70 receberam Arur, dois que nem estavam lá, continuaram profetizando. E o nome desses dois homens, Eldad e Meidad, significa o Eterno amou, e o outro significa amado. Nome dos dois homens que não pararam de profetizar. O Eterno ama pessoas que não saem da presença dele, irmãos. Irmãos, o nome desses dois homens só é citado ali, mas em nenhum lugar. Tem muita gente que nem é conhecida, não é de renome, mas o Eterno ama pessoas assim. Que você possa passar a ser movido ao invés de seguir o movimento. Você vai entender o poder da sua oração, das suas ações nesta terra. E vai passar até mover equações para a vida eterna. Olha só. Tantas pessoas têm sido usadas pelo mal para mover vidas para o Sheol. Mas existe dentro de nós o poder de movermos esta terra para que a vontade de Hashem seja feita. Seja você movido pelo Eterno e não apenas seguidor de um movimento. Pois existem muitos movimentos estranhos nessa terra e o Eterno não está neles. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabat nós temos uma única parashá, Shelach Lecha, envie para você, que descreve o incidente do mau relatório dos espias que foram enviados por Moshe para verificar a terra de Israel. Dos 12, 10, que é uma minyan, fizeram um relatório negativo ao povo, mesmo tendo visto todos os milagres e feitos poderosos de Hashem. Disseram que seria impossível ao povo de Israel conquistar as poderosas nações que viviam na terra. Porém, Yehoshua, um judeu, e Caleb, um não-judeu, se recusaram a aceitar o relatório ruim e confiaram ainda mais em Hashem. Que você possa ler e que o Eterno possa falar com todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco diante de Ti. Pai, que possamos nós sermos movidos. O Senhor me deu uma canção há tantos anos atrás, Pai, onde eu dizia, Pai, eu não quero estar viciado em um mover. Não me deixe, Pai. Eu falei, Senhor, naquele tempo, ainda hoje, Pai, tantas pessoas são movidas de acordo com modismos, de acordo com multidões, massas movidas. Que não sejamos essas, Pai, mas que sejamos aqueles que o Senhor move, não importa se no deserto ou na terra prometida. Sua vontade seja feita, ela sempre é a melhor. O que poderíamos dar a Ti ou te aconselhar? Hashem, faça desta forma. Mas o Senhor é bom, misericordioso Tu és, e tem nos guiado. Transforma as nossas vidas, Pai. Nos converte. Remova do nosso meio facções, movimentos em prol de pessoas, para que outras sejam perseguidas, mas que possamos estar em união a despeito das nossas diferenças. Nós somos diferentes, Hashem, é verdade. Nós somos diferentes. Nos ajude a caminhar com essas diferenças que muitas vezes são necessárias. Nem tudo no nosso corpo é mão, Pai.
nem tudo é pé, mas cada um tem a sua função. Nos ajude a aceitarmos uns aos outros, no nome de Yeshua HaMashiach, porque nós não podemos rejeitar aquele que o Senhor aceita. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.